Eu tenho um texto do Agamben que chama o que é contemporâneo. E ele tem uma ideia lá que eu gosto bastante, que ele diz que o contemporâneo não é não é aquele que olha para o que o seu tempo vamos dizer assim, para o que o seu tempo se define, para aquilo que no seu tempo é o mais luminoso, é o que está mais à vista, mas é aquele que consegue olhar para a sombra, para aquilo que não fique... E a sombra para ele é isso, é um tipo de... São coisas que não estão visíveis e que não estão obviamente divisíveis, vamos dizer assim. E como se fosse meio um escovar contra pelo, assim. Eu acho essa história legal, assim, porque eu tenho a impressão de que é muito importante essa coisa da gente ser capaz de olhar para as contradições, para os pontos em que a gente mesmo não é o que a gente gostaria de ser, né? Então, nesse lugar de... Nunca fui muito afim de fazer uma arte que fosse certa, correta, e que se adequasse, né, a determinados valores. Sempre me deu vontade de fazer uma arte que colocasse em movimento, que provocasse, que gerasse talvez incômodo, né? Enfim, porque eu acho que para a gente se mover, a gente precisa olhar para as nossas dificuldades, e daí eu acho que a esquerda precisa ser capaz de fazer uma autocrítica. Eu já achava isso na época e continuo achando que isso é crucial para a gente, inclusive agora, para reconstruir um lugar de esquerda. Acho totalmente central que a gente consiga olhar também para os problemas e para as dificuldades da própria esquerda. E no Abnegação 2, por exemplo, que eu sei que talvez o mais, pelo menos aqui em São Paulo, era o mais polêmico nesse sentido, trata-se ali um pouco da questão da corrupção, né? E daí eu também acho que isso de certa forma, é uma pauta roubada pela direita e que a gente também não pode abrir mão. Eu não acho que o fato de todo mundo ser corrupto, de que o sistema age pela corrupção, de que o capitalismo em si mesmo já é corrupção, né, que é o argumento básico, vamos dizer, da esquerda, e eu concordo com esse argumento, mas eu não acho que isso nos isente justamente de ter que olhar para essa questão, de ter que pensar em estruturar uma forma de organização que consiga não entrar nesse mesmo jogo, né? Totalmente é uma coisa que eu sempre quero, assim, que é buscar que o assunto, a questão que está por trás da peça, se transforme na própria linguagem, na estrutura da peça. É uma coisa que me interessa muito isso. Eu acho um pouco complicado esse lugar de pensar que o teatro é um tipo de veículo para você tratar desse ou daquele assunto. Eu acho que o veículo em si já é o assunto, né? Então essa coisa de tentar gerar movimento, de tentar olhar para aquilo que é obscuro, né? De tentar trazer para a cena o que em nós é ruim, o que nos forma e que nos faz mal e que a gente não queria que fosse nosso, mas isso para mim tem que se desdobrar em forma, né? Para mim tem que ser a própria forma da peça. Então, nesse lugar é muito importante que esse assunto vire o próprio espetáculo, e acho que isso também tem a ver com uma necessidade de envolvimento de nós próprios que estamos falando, né? Quer dizer, esse desagrado ele tem que passar antes de tudo por nós mesmos. Antes de tudo é de mim mesmo que eu estou falando, para depois poder talvez falar do outro. E daí acho que essa estética mais caótica, mais, sei lá, dilacerada, né? Eu acho que ela tem a ver um pouco com esse dilaceramento que a gente realiza em nós mesmos. E daí isso tem a ver com os atores também passarem por um lugar mais performativo de interpretação, que tem a ver com isso, né? Com um deslocamento real do corpo concreto do ator. Quando o Capuano joga meio quilo de farinha na cara e quase se afoga de verdade,
tem um pouco a ver com isso, né, com essa necessidade de que esse deslocamento, de que esse incômodo, de que esse olhar para aquilo que é terrível se dê, antes de tudo, em nós próprios. De novo, também a mesma, eu acho que assim, daí tem um lance que é importante, que eu não vejo nenhuma das peças como peças documentais, né? E o Abnegação 2 é o mais que eu acho que mais tem uma questão aí. Tanto que no começo a gente fala, né, que é livremente inspirado nos fatos que levaram aquilo. Então, quer dizer, não tem ali uma vontade de tentar como que reproduzir algo real, né? Tem uma vontade de colocar em cena o que sensações que envolvem todo esse, sensações relacionadas ao que envolveu esse fato, né? Então, tipo, o assassinato do Celso Daniel, a gente entrou em contato com os materiais, e daí, inclusive, o que chamava mais atenção não era tanto o assassinato em si, mas as versões que se fez dele, né? A primeira versão da polícia, por exemplo, que era um absurdo total, aí depois a outra versão que veio, que desmentia totalmente aquilo, aí foram mortas 8 testemunhas, aqueles absurdos da história. Então aquilo foi gerando na gente um incômodo muito físico, assim. Daí o impulso da peça, esse impulso que ela tem, o 2, que é muito de porrada, né? Vem muito dessa sensação. O 1, ele vem de uma outra sensação, mas que também tem a ver com uma coisa física, que é uma coisa de uma sensação de não conseguir, né, lidar de não conseguir chegar ao lugar onde as coisas se realizam. Aí, a partir dessas sensações que são físicas, que são amplas, se abre para mim, assim, todo um imaginário que é um imaginário que tem a ver com poder, com imposição, né, com opressão, e daí isso me conecta com várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que, inclusive, é engraçado, quando eu fui convidar o André Capuano, que foi o primeiro trabalho que ele fez com a gente, o Abnegação 1, eu fui convidar ele para fazer essa peça, e eu levei para ele os materiais que a gente estava trabalhando. E daí os materiais tinha alguns textos sobre o PT, alguns vídeos de pessoas do PT, uns filmes, e daí além disso tinha Arrocha, umas músicas de Arrocha lá, de sertanejo universitário, aí tinha algumas lutas de MMA, aí tinha alguns carros que estava na época, eu percebi que naquele ano a marca do carro, a logomarca do carro tinha ficado maior. Os modelos vinham com uma logomarca grande, assim, na frente. Então tinha esses materiais que eu lembro que a gente ficou conversando disso, mandei para ele vídeos, não sei o quê, e no bojo disso, né, logomarca, Arrocha, MMA, daí esses materiais de política que tem a ver com um lugar, assim, da política do PT, que não é o PT high, né, é o PT low, é um negócio assim, tipo interior de São Paulo, ABC ali e tal. Então, tipo, isso, daí no bojo disso tudo vem nitidamente um machismo estrutural e naturalizado nesse meio, né? Você escuta uma rocha desse, tipo, isso é dado de barato, nem se questiona essa questão, né, da mulher, o que é mulher. Então o negócio de cara é isso, assim, nossa, tá bebinha, vou pegar. Então isso é corrente, é totalmente naturalizado. Então eu acho que dentro desse meio, dessa junção de materiais, essa violência que existe contra a mulher, ela vem junto, e acho que ela aparece ali também meio distorcida, até talvez de maneira mais radical ainda. Então ela tem a ver com isso, me parece, assim, com todos esses materiais que não, de novo, não é assim, a política é assim, embora eu acho que não é só, o mundo é assim, o Brasil é assim, de certa forma. E daí eu acho que a política é parte do Brasil, e é só você ver a Câmara dos Deputados, o que foi
a votação do impeachment, todas você sempre vê o tempo todo, né, esse machismo, essa misoginia. Então, isso tá lá nesse lugar, assim, né, de perceber que onde o poder acontece, onde o poder se instaura de maneira mais explícita, mais direta, né, como esses lugares de poder, né, porque o poder está na nossa vida, o poder está aqui, mas é de maneira mais mediada. Nesses lugares, nesses territórios onde ele é muito imediato, acho que houve essa tendência de que ele também venha com o rosto mais machista também dele, porque acho que isso faz parte dele, né? Não, na verdade, isso não foi tanto, mas eu acho que isso contribui para a violência e para a radicalidade da peça. Mas sim, não é o sentido de não quis ser documentário é que a gente não fez um documentário, tipo, né? Mas tem relação com a realidade. Daí aquele papo do Godard, né? Que todo documentário quer ser ficção, toda ficção quer ser documentário. Que eu acho que é um pouco disso que se trata, né? Tipo, tem uma vontade de tocar na realidade, de provocar a realidade mesmo. Então, nesse sentido, não é também uma pura ficção sem contato, sem relação com nada, né? Mas a questão é, tipo, se fosse dizer que é um documento, talvez o Abnegação 2 seja um documento, mais do que um documentário. É um documento do nosso ponto de vista sobre aquilo. E daí eu acho que isso não incomoda muito, porque é muito explícito, né, que é um ponto de vista. Ao mesmo tempo que tem esses nomes e tal, é tudo tão distorcido, tão gritado, nada é neutro, né? Então, em nenhum momento corre o risco da pessoa falar, nossa, eles estão dizendo como se isso fosse um dado objetivo, porque nada é objetivo, as pessoas estão gritando feito louca, né? Sim.